Quando pensamos na Austrália, várias coisas podem vir à mente. Uluru, cangurus, a Grande Barreira de Corais, ou talvez até sua abundância de insetos perigosos e vida selvagem. Mas sob o sol, areia e surf, há uma quantidade prolífica de casos não resolvidos que deixaram os detetives à procura de pistas. No episódio de hoje de Detetive de Casos Não Resolvidos, exploraremos 3 casos da Austrália. Rihanna Burrow. Nascida em 7 de fevereiro de 1980, Rihanna Burrow foi descrita por seus professores como uma menina cooperativa e amigável com um sorriso contagiante. Ela era uma estudante de alto desempenho que se esperava que fosse longe na vida, e ela tinha um pequeno grupo de amigos íntimos. Tragicamente, tudo mudou em 1992. Em outubro daquele ano, Rihanna, agora com 12 anos, estava morando com sua mãe e irmão em Morphett Valley, um movimentado subúrbio da Austrália do Sul. No dia 7 de outubro, Rihanna inicialmente planejou viajar 5 quilômetros até um centro comercial para almoçar com sua mãe, Paula, que estava estudando na faculdade adjacente. No entanto, neste dia específico, os motoristas de ônibus público entraram em greve, deixando Rihanna sem meio de transporte para encontrar sua mãe. Apesar de não poder realizar seus planos usuais, a menina de 12 anos combinou com sua mãe de ir a uma banca de jornal próxima para o Natal. Rihanna foi então levada para uma banca de jornal próxima para o Natal. Rihanna era um cartão para sua amiga por correspondência. Embora fosse apenas outubro, o frete internacional para a América significaria que o cartão levaria algum tempo para chegar ao outro extremo. Por volta das 10h30, Rihanna saiu de casa. Ela comprou o cartão às 11h19 no centro comercial Rinella e foi vista mais tarde, por volta das 14h30 na escola secundária Morphett Valley, uma rota que ela usava como atalho entre sua casa e a banca de jornal. Depois disso, os movimentos de Rihanna são incertos. Por volta das 16h10, sua mãe, Paula, chegou em casa. Ela encontrou a porta da frente da casa trancada e notou que a TV estava ligada. Um disco de vinil estava espalhado pelo chão da sala, como se sua filha estivesse brincando com ele. O cartão de Natal para a amiga de correspondência americana da Rihanna estava sobre a mesa, ainda na sacola de compras. A própria menina, no entanto, não estava em lugar nenhum para ser vista. Imediatamente preocupada, Paula começou a ligar para os amigos e familiares de Rihanna para ver se alguém a tinha visto, e também começou a bater nas portas dos vizinhos para descobrir se eles sabiam onde sua filha estava. Mas todas as vezes Paula não obtinha resposta. Por volta das 18h, ela ligou para a polícia. Embora as autoridades não tenham levado o caso de ânimo leve, tinham muito pouco para se basear. Paula fez vários apelos ao público pedindo ajuda para localizar sua filha, enquanto o pai de Rihanna, Leon, voou de sua casa em Queensland para ajudar nas buscas. O irmão de Rihanna não pôde ajudar na investigação, pois não esteve em casa naquele dia. Não demorou muito para a polícia começar a teorizar que Rihanna havia sido levada de sua casa. Acreditava-se que a menina de 12 anos tinha voltado para casa, mas foi abordada por alguém que chegou à porta. Nenhum de seus pertences pessoais estava faltando, sugerindo que Rihanna não pretendia sair novamente depois de voltar da banca de jornal, ou talvez que ela tenha saído às pressas. O irmão de Rihanna, Leon, não foi o único que foi levado de sua casa. Ele foi levado para a delegacia, mas também foi vítima de um assassinato. Como resultado do número de apelos públicos organizados pela polícia, até 25 de novembro, as autoridades receberam mais de 1.600 dicas. Em um único dia, eles receberam até 140. As esperanças daqueles envolvidos no caso aumentaram quando uma das dicas apontou para uma menina vista na Avenida Acre, que se parecia com a desaparecida de 12 anos, mas infelizmente foi estabelecido que a menina não era Rihanna e não tinha nada a ver com o caso. Lixões foram vasculhados, e a exploração da mata ao redor da área não trouxe novas pistas. Muitas dicas repassadas à polícia foram determinadas como falsas ou levaram a becos sem saída.
Uma dica até levou a polícia a acreditar que Rihanna estava sendo mantida refém em um bloco de apartamentos na Anzac Highway, em Cohauta Park. A polícia invadiu o prédio, mas não encontrou nenhum sinal dela, levando a um sentimento avassalador de desesperança para todos os envolvidos no caso. Outra observação foi a de um carro branco com placas vitorianas, que foi visto na área e foi relatado às autoridades policiais. No entanto, nunca foi encontrado, e essa linha de investigação desde então foi abandonada. De acordo com um artigo de 2012, a família da Rihanna foi contatada pelas autoridades que haviam reduzido o grupo de suspeitos. Na época, a polícia estava investigando pelo menos uma pessoa que conhecia a menina, mas não era parente dela. É desconhecido exatamente o que aconteceu com essa pista, mas como o sequestrador da Rihanna continua solto, parece improvável que tenha dado certo. Um jornal local chamado The Advertiser publicou uma história que detalhava como um homem encontrou um conjunto de chaves na Highway Drive, a apenas algumas centenas de metros da casa da Rihanna. As chaves correspondiam à descrição das que a jovem supostamente carregava quando desapareceu. O homem não identificado ligou para a polícia de um orelhão do outro lado da rua. No entanto, ele afirmou que quando voltou ao local, as chaves haviam desaparecido. De acordo com as autoridades, questionadas depois sobre este detalhe, o homem foi ao local mais de um mês após o sumiço de Rihanna porque sua consciência o incomodava. Na tarde de 7 de outubro, o homem aparentemente viu uma menina que correspondia à descrição de Rihanna perto de um carro branco no mesmo local onde ele havia encontrado as chaves dela. Embora isso pareça uma pista promissora, parece que nada mais surgiu disso. As chaves de Rihanna nunca foram recuperadas. Embora haja pouco a seguir, muitos detetives online ofereceram teorias em relação ao caso de Rihanna. Um usuário do Reddit questionou por que a menina de 12 anos passou tanto tempo nas lojas e especulou que ela pode ter encontrado alguém, ou talvez parado para almoçar e inadvertidamente chamado a atenção do perpetrador. Outros postularam que, como a porta estava trancada e não havia sinais de luta, Rihanna deve ter ido voluntariamente, provavelmente com alguém que ela conhecia. A teoria final frequentemente discutida é sobre a possível ligação entre o caso da Rihanna e o estuprador em série não identificado, Mr. Cruel, que atacou várias meninas jovens nos anos 80 e 90 em Victoria. Os casos conhecidos do Mr. Cruel têm semelhanças com o de Rihanna. Por um lado, a menina de 12 anos se encaixa na faixa etária de suas vítimas, e ele só ataca durante as férias escolares, e 7 de outubro de 1992 era um feriado. Mr. Cruel também era conhecido por ser da área de Victoria, e o carro ligado ao desaparecimento de Rihanna era um carro branco com placas de Victoria. Muitos se perguntaram se Mr. Cruel deixou Victoria, já que a polícia local estava dedicando tanto tempo e esforço para tentar prendê-lo. Uma conexão concreta entre Rihanna e Mr. Cruel, no entanto, nunca foi estabelecida. Um mês após o desaparecimento de Rihanna, uma recompensa de $100 mil foi oferecida para quem pudesse ajudar a solucionar o crime. Essa recompensa foi aumentada para $100 mil. Qualquer pessoa com qualquer informação sobre o desaparecimento de Rihanna é incentivada a entrar em contato com o Disque Denúncia no 1-800-333-000. Sarah McDermid, nascida nas Terras Altas da Escócia, em 15 de novembro de 1966. Sarah McDermid tinha 20 anos quando se juntou à sua família, incluindo seus pais, Peter e Sheila, emigrando para a Austrália em 1987. Descrita como uma jovem que amava música e roupas e que abraçava sua herança mista, Sarah era benquista, tinha um sólido grupo de amigos e um ótimo relacionamento com sua família. Ela era particularmente próxima de seu irmão, Alistair. No entanto, o que deveria ser um novo começo para a família se transformou em um pesadelo trágico, com o desaparecimento de Sarah em 1990. Na manhã de 11 de julho de 1990, por volta das 7h20, Sarah, de 23 anos, saiu de sua casa na Sky Road, Frankston, para ir ao trabalho, como de costume. Ela usava um terno cinza e carregava uma bolsa com roupas esportivas, uma raquete de tênis, $60 em dinheiro e um Walkman. Após um dia agitado, Sarah voltou ao trabalho e saiu às 17h10 para se juntar aos amigos em partidas de tênis, no então conhecido Flinders Park, na Batman Avenue, East Melbourne.
Após o jogo, Sarah, junto com seus amigos, dirigiu-se à estação de Richmond, onde descobriram que acabaram de perder o trem da linha Frankston. O grupo pegou um trem para Caulfield e depois mudou para o serviço de Frankston. Os dois amigos que estavam com ela desembarcaram em Bomb Beach, enquanto Sarah continuou até a estação ferroviária. A última vez que a jovem de 23 anos foi vista foi quando ela desceu do trem e se dirigiu para o estacionamento mal iluminado por volta das 22h20. Quando Sarah não voltou para casa até a 1 da manhã, sua família ficou preocupada. Eles mandaram seu irmão Ian procurá-la na estação. O Honda Civic vermelho de 1978 de Sarah estava trancado, mas ela havia desaparecido. Apesar deste alarme, a jovem mulher não foi registrada como desaparecida até a manhã seguinte, quando sua família descobriu que ela havia pegado o trem para casa e que ela não havia aparecido para trabalhar naquela manhã. Eles esperavam que ela tivesse passado a noite na casa de um amigo. As autoridades investigaram o carro de Sarah e ficaram perturbadas ao encontrar manchas de sangue ao lado dele. Suspeitaram que a jovem de 23 anos havia sido agredida devido à grande quantidade de sangue encontrada. A perícia confirmou mais tarde que esse sangue pertencia a Sarah. Eles também encontraram marcas de arrasto que levavam até os arbustos, bem como um isqueiro que foi identificado pela família como tendo pertencido a Sarah. Logo, testemunhas se apresentaram. Eles viram a jovem sair do trem e atravessar a passarela até o estacionamento, onde várias pessoas ouviram uma jovem gritar: "Devolva minhas chaves." Outra variação dessa citação foi relatada como: "Me dê as chaves do carro e pare de brincadeira." Uma busca por mar, ar e terra que durou 20 dias ocorreu, utilizando 250 policiais, mas essa tentativa de reunir pistas provou-se infrutífera. Um sargento detetive afirmou sua crença de que o ataque a Sarah havia sido oportunista e seu pai, Peter, concordou com essa afirmação. Como ela sempre usava roupas de aparência cara, foi teorizado que talvez ela tenha sido atacada por qualquer dinheiro ou objetos de valor que ela possa ter consigo. Depois disso, no entanto, o caso de Sarah começa a esfriar. Em maio de 2006, uma investigação concluiu que houve jogo sujo, mas as circunstâncias exatas são desconhecidas. 5 anos depois, em 2011, a assassina em série condenada Paula Denia, que matou 3 jovens mulheres em 1993 e anteriormente se chamava Paul, antes de se identificar como uma mulher transgênero, foi entrevistada pela polícia. No entanto, ela negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Sarah. Foi observado que, embora a segunda vítima de Denia morasse perto da estação onde Sarah desapareceu, seu modus operandi não combina. Denia confessou seus crimes e não escondeu o corpo de suas vítimas. Então, em maio de 2014, a News Corp Austrália afirmou que os investigadores da polícia estavam considerando o assassino em série condenado Bandali Debs como um possível suspeito. Em 1997, Debs tirou a vida de uma adolescente chamada Kirsty Hardy, e em 1998 ele executou 2 policiais. Segundo a Fairfax Media, uma fonte policial sênior observou que investigadores de homicídios costumam examinar conexões entre casos não solucionados e criminosos conhecidos. Debs também nega qualquer envolvimento no caso de Sarah. Em setembro de 2004, o caso da jovem de 23 anos foi destaque no programa de TV psíquico australiano chamado Sensing Murder. No programa, vários psíquicos afirmaram que Sarah estava morta e que seu corpo havia sido jogado em um lixão, agora fechado, na península de Mornington. Este programa levou um ex-residente de Frankston a se inspirar e ele vasculhou a área em sua bicicleta, encontrando o que pensava serem 2 covas rasas. Quando ele contatou a polícia sobre essa descoberta, pediram-lhe para desenterrá-la, e o homem recusou, preocupado que se incriminaria se o fizesse. As 2 possíveis covas não foram investigadas desde então, e as autoridades são, naturalmente, desdenhosas de teorias que são apresentadas sem evidências por chamadas fontes psíquicas. A principal teoria da polícia, e talvez a mais convincente, envolveu uma trabalhadora sexual chamada Jody Jones. Antes do desaparecimento de Sarah, Jones havia sido condenada a 12 anos após ser condenada por homicídio culposo quando ela pulou no peito de um homem enquanto usava saltos agulha. Apesar de seus crimes anteriores, ela foi libertada antecipadamente. A polícia suspeitou que Jones tinha levado vários dependentes químicos em situação de rua para a cadeia, porém não a localizaram. O grupo foi instruído a atacar Sarah, 23 anos, quando ela se aproximasse de seu carro.
eles roubaram sua bolsa e a esfaquearam nas costas. Em 23 de julho, apenas 12 dias após o desaparecimento de Sarah, a polícia levou Jones para interrogatório. Diversos amigos afirmaram que ela confessou o assassinato da jovem mulher com 2 homens e que temia que eles a denunciassem à polícia. Jody Jones morreu 14 meses depois de uma overdose de heroína, aos 26 anos de idade. Se Jones estava envolvida de alguma forma, parece provável que nunca saberemos. Nos anos seguintes ao desaparecimento de Sarah, sua família deixou a área de Frankston devido a objetos jogados em seu jardim da frente e seu carro pichado. Desde então, um memorial foi estabelecido na estação de trem de Kananook, e a família de Sarah frequentemente retorna para colocar coroas. Há uma recompensa de $1 milhão disponível para qualquer pessoa que possa fornecer informações no caso de Sarah ou para seus restos mortais. Qualquer pessoa com informações sobre o desaparecimento de Sarah McDermott é incentivada a entrar em contato com o Disque Denúncia pelo número 1-800-333-3000. Jane Lesk. Jane Raymond Lesk nasceu em 30 de abril de 1996, filha de Belinda Williams e Brett Lesk, em Newborough, Victoria. Jaden, que tinha apenas 1 ano de idade, foi visto vivo pela última vez pelo namorado de sua mãe, um homem chamado Greg Domasiewicz, que era um mecânico autodidata. O relacionamento de Belinda e Greg havia chegado a um ponto onde ela se sentia confortável em deixá-lo cuidar sozinho do pequeno Jaden, algo que ele frequentemente pedia para fazer. Em 15 de junho de 1997, Greg deixou Jaden dormindo em sua casa, enquanto ele foi buscar Belinda de uma festa que ela estava frequentando com sua irmã. Durante o tempo em que ele estava fora, o caos se desenrolou na porta de Greg. Durante o curso do relacionamento de Greg com Belinda, ele na verdade estava vendo sua ex-namorada, uma mulher chamada Yvonne. Na noite em questão, ao vê-lo sair, o ex-noivo de Yvonne e o irmão foram até as janelas da frente de Greg e quebraram o vidro com armas. Eles tentaram jogar uma cabeça de porco cortada pela janela, mas ela repetidamente batia na moldura. Greg foi expulso do quarto. Sua mãe, que estava com Belinda há tempos, saiu do quarto e a deixaram no jardim da frente. Depois a dupla saiu. Eles foram rapidamente descartados da subsequente investigação sobre o desaparecimento de Jaden, pois não foram vistos saindo com o menino de 1 ano e também chamaram a atenção para si mesmos ao jogar pedras em adolescentes e iniciar brigas. A polícia local argumentou que esses comportamentos dificilmente seriam de sequestradores. Quando Greg foi buscar Belinda, ela imediatamente perguntou a ele onde estava seu filho. Greg, casualmente, respondeu que já havia dito a ela que Jaden estava no hospital. Belinda lembrou-se de uma ligação telefônica que teve com o namorado durante a festa. Mais cedo naquela noite, Greg disse a ela que Jaden havia se queimado em um aquecedor e que eles estavam no hospital. A jovem mãe, em pânico, contou à irmã Katie, que a dispensou, dizendo que provavelmente era uma das piadas doentias de Greg. Kate ligou de volta para Greg, e ele admitiu então que era uma piada. Os irmãos não pensaram mais nisso. No carro, a caminho de casa da festa, Belinda disse ao namorado que queria ir ver Jaden. No entanto, Greg já havia lhe apresentado outra bebida quando ela entrou no veículo e disse a ela que estava muito bêbada e pareceria uma mãe ruim. Então ele a deixou em casa por volta das 3h20 da manhã, momento em que o casal presenciou o vandalismo que havia ocorrido na casa de Greg. Greg saiu quase imediatamente depois de deixar a namorada, alegando que tinha que... Greg ligou para Yvonne às 3h09 e gritou com ela sobre a destruição das janelas da frente dela. Greg foi parado pela polícia para verificação de licença e teste de bafômetro durante sua viagem de volta para casa. Ele não mencionou a cabeça de porco ou que Jaden estava desaparecido. Algumas horas depois, às 5 da manhã, ele acordou Belinda, que havia adormecido em frente ao seu aquecedor, e disse a ela que havia mentido e que Jaden havia sido sequestrado e eles teriam que chamar a polícia. Em entrevistas à polícia, Greg apontou repetidamente o dedo para sua ex, Yvonne, e afirmou que não havia denunciado Jaden como desaparecido antes porque não confiava na polícia. E disse que Yvonne estava dormindo com um oficial sênior. A busca por Jaden foi considerada a maior desde o desaparecimento do primeiro-ministro Harold Holt em 1967. O corpo do bebê de 1 ano foi encontrado em 1º de janeiro de 1998 na barragem de Blue Rock, a 18 quilômetros ao norte da cidade de Mo, onde ele morava.
Seu corpo estava machucado e havia sido pesado com uma barra de ferro e envolto em um saco de dormir. Ele tinha o crânio fraturado e 2 ossos quebrados no braço, que haviam sido enfaixados de maneira inexperiente. A bolsa que Belinda havia arrumado para ele, que continha brinquedos e lanches, também foi recuperada. Devido ao estado de decomposição, a causa da morte de Jayden não pôde ser estabelecida, embora se acredite que ele tenha falecido devido a uma lesão na cabeça. A autópsia dele revelou que havia benzexol em seu sistema, algo que é usado para tratar os sintomas da doença de Parkinson, entre outras doenças. Embora se acredite que o menino de 1 ano foi drogado com isso antes de sua morte, não se pode determinar exatamente quando isso ocorreu. Os sintomas do medicamento variam de tontura e náusea a alucinações. As evidências forenses encontradas nas roupas de Jayden foram contaminadas com as de um caso não relacionado, trazendo mais evidências e perguntas a um caso que já tinha dificuldade em fornecer respostas. Apesar do fato de que o corpo de Jayden finalmente foi encontrado, a exata sequência de eventos continua a iludir os investigadores até hoje. Em 1998, Greg foi acusado do assassinato do pequeno garoto, mas foi absolvido por falta de provas em dezembro daquele ano. Uma investigação de 2006 que o advogado de Greg insiste que foi totalmente motivada pelo clamor da mídia, concluiu que ele contribuiu para a morte de Jayden e que provavelmente se desfez do corpo. Nota-se que Greg passou várias horas da noite em questão sem justificativa. Belinda recorda que, em certo ponto, tentou ligar para ele várias vezes sem sucesso. Ele também deu detalhes conflitantes, tendo dificuldade para explicar aos investigadores o que ocorreu naquela noite. Amigos e família disseram à polícia que Greg frequentemente trancava Jayden para fora com os cachorros, ignorando seus choros, e Belinda confirmou que sua mãe, seu filho às vezes chegava em casa com hematomas e contusões, mas que ela pensava que ele apenas tinha caído e não supôs nada mais malicioso. No momento da prisão de Greg, ele ainda estava com as roupas molhadas. Sua carteira e algumas das notas que ela continha também estavam molhadas. Isso fez muitos suspeitarem que talvez fosse apenas algumas horas antes que ele estava se livrando do corpo de Jayden. Um detento de Greg afirmou que ele havia confessado, dizendo que um carro levantado caiu em cima de Jayden, resultando em ferimentos acidentais, mas a confissão deste detento foi considerada inadmissível em tribunal. Também foi relatado que ele confessou a morte acidental para conhecidos seus, mas essa informação ainda não levou a outra prisão. Praticamente não existem teorias sobre a queda de Jayden, circulando em comunidades online, fora do envolvimento de Greg. No entanto, seja ele fez isso acidentalmente ou de propósito, depende de quem é perguntado. A questão: devido às leis de dupla penalidade que existem em Victoria, o caso não conseguiu avançar. Desde então, Belinda se juntou a uma coalizão pedindo reformas na lei e repetidamente pede mudanças e que um prêmio de $1 milhão seja disponibilizado. Desde então, Belinda se casou novamente e teve 4 filhos com seu novo marido. Greg, segundo relatos, também se tornou pai. Ele continua afirmando sua inocência, mas supostamente se responsabiliza por suas ações e por deixar Jayden sozinho em casa. Embora pareça quase certo que Greg foi o responsável, o caso permanece aberto e oficialmente sem solução. Mais uma vez, qualquer pessoa com qualquer informação pertinente ao caso de Jayden é incentivada a entrar em contato com o Disque Denúncia pelo número 1-800-333-0000, e esses são os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda tem interesse em conteúdo sobre crimes reais, confira também o podcast do Detetive de Casos Não Resolvidos no link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.